Olá, apaixonadas do Tubeflix, sejam bem-vindas. Não esqueçam de clicar no botão curtir e fazer a sua inscrição. E já me diz, você gosta de romance puro fogo? Se a sua resposta for sim, digita nos nossos comentários. Se preparem, a Historias de hoje já irá começar. Eu fui entregue a um homem que nunca tinha visto. Um sheik poderoso, frio, intocável. Diziam que ele nunca havia estado com uma mulher. E isso era verdade. Mas ele me olhou como se meu corpo fosse um segredo que ele queria desvendar. Na primeira noite ele fugiu do desejo. Na segunda, me tomou como se eu fosse dele desde sempre. No deserto, me beijou com fúria e fome, como se o mundo pudesse acabar se eu o deixasse. Em nossa lua de mel secreta, ele se ajoelhou nu diante de mim e murmurou: me ensina a amar só você. Eu fui sua primeira mulher, e ele se tornou o homem dos meus sonhos mais intensos. Mas até o homem mais poderoso do deserto pode enlouquecer de amor. Você está pronta para se apaixonar por um virgem que virou rei, só por você? Calor queimava sob o véu leve que cobria meu rosto. Cada passo do camelo era como um aviso silencioso. Minha vida, como eu conhecia, estava terminando. Você será a esposa de Khalid al-Rashid, o sheik do deserto rubro, um homem de palavra e sem piedade. Meu pai dissera, antes de me empurrar para dentro do avião particular que nos trouxe até esse pedaço esquecido do mapa. Agora, cercada de guardas armados, ouro reluzente e aromas de especiarias quentes, eu era uma noiva. Sem escolha. Sem conhecer o rosto do meu marido, as portas do palácio se abriram como as de um templo sagrado. Os corredores longos, frios, silenciavam qualquer grito de dúvida. Mas eu sentia que ele me observava. Sua Alteza chegará ao entardecer, disse uma mulher coberta da cabeça aos pés, sua voz mais fria que o mármore sob meus pés. O quarto reservado para mim era maior que minha antiga casa em Londres. Almofadas de seda, fontes de água, perfumes raros. Mas tudo me parecia uma prisão dourada. Anoiteceu. E então, ele veio. Khalid al-Rashid. O homem por quem eu havia sido trocada por alianças políticas e promessas antigas. Ele entrou sem dizer palavra. Alto, de ombros largos, vestindo túnica preta e um olhar escuro como as noites sem lua. Seus olhos pousaram sobre mim com intensidade, mas sem desejo. Como se me estudasse. Como se quisesse me entender antes de me tocar. Você é Ayla. Sua voz era grave, calma e absurdamente controlada. A partir de hoje é minha esposa. Mas, não tema, não tocarei em você. Um arrepio percorreu minha espinha. O que ele quis dizer com isso? É por religião? Por desprezo? Ousei perguntar, mesmo com o coração batendo como um tambor. Ele desviou os olhos. Parecia vulnerável por um segundo. É, por mim. Nunca estive com uma mulher. Não por não querer, mas por não saber como. Ele virou as costas. Boa noite, princesa Ayla. Ele desapareceu como uma sombra, me deixando entre o perfume das flores e o vazio de um casamento sem toque. Mas ali, naquela ausência, eu decidi. Eu faria aquele homem se render. No dia seguinte, o palácio estava silencioso. Mas soube que ele me observava das varandas, através dos véus. Meus passos eram rastreados, meus movimentos estudados. À noite, fui até a varanda dos ventos, onde o deserto se estendia como um mar dourado. E ele estava lá, de costas, imóvel. Por que nunca tentou? Perguntei. Nenhuma mulher jamais te despertou vontade? Ele virou-se lentamente. O vento brincava com sua túnica e seu olhar. Estava em chamas. Vontade? Ele repetiu com a voz rouca. A primeira vez que desejei algo foi ontem, quando você entrou neste palácio. E então, ele se aproximou. Ficou tão perto que senti o calor de sua respiração contra minha pele. Mas o que nasce no deserto pode queimar. Ele sussurrou. E antes que eu pudesse respondê-lo, sua mão tocou meu rosto. Devagar, como se eu fosse feita de vidro. Foi só um toque,
Mas eu soube. Aquele homem jamais seria o mesmo. A mão dele ainda tocava meu rosto. Era firme e gentil, como se tivesse esperado a vida inteira para sentir algo pela primeira vez. Você não é como eu imaginei, ele murmurou, recuando lentamente. Você me desequilibra. Eu queria perguntar como, por quê, mas minha respiração estava presa na garganta. O homem mais poderoso do deserto parecia frágil diante de mim. E isso era mais sedutor do que qualquer palavra. Naquela noite, não dormi. As palavras dele martelavam minha mente. Você me desequilibra. A forma como ele me olhou, como se eu fosse perigosa. E talvez fosse perigosa para o controle que ele tanto cultivou. Na manhã seguinte, fui levada ao jardim interno por Yasmin, uma serva silenciosa, mas gentil. Ela me ofereceu vestidos leves, de tecidos finos, e instruiu com sorrisos discretos como me portar no harém, mesmo que eu fosse a única esposa de Khalid. Um privilégio raro, quase uma lenda entre os palácios. O sheik não divide o que é dele. Ela disse baixinho, com um leve brilho no olhar. E ele te escolheu. Mas ele não me havia escolhido. Eu fora entregue, e mesmo assim, algo nele me fazia querer ser mais do que uma esposa. Eu queria ser a mulher que o ensinaria a amar. À tarde, fui até a biblioteca. Descobri que ele passava horas ali, entre livros antigos, mapas e manuscritos sobre astronomia, religião e guerras. Quando entrei, ele nem levantou os olhos. Apenas murmurou. Você é curiosa. E você é um enigma. Ele fechou o livro com calma. Então, levantou os olhos e me olhou. Dessa vez, havia algo diferente neles, algo faminto. Você sabe o que está fazendo comigo? A pergunta me pegou desprevenida. Não, mas quero saber. Respondi honesta. Você nunca se deixou tocar. Nunca tocou ninguém. Mas me tocou. Ele levantou-se devagar. Cada passo dele em minha direção fazia meu coração disparar. Porque com você, meu corpo não me obedece. Ele sussurrou parando diante de mim. E então, seus dedos tocaram minha cintura. Devagar, explorando como se fosse proibido. Meu pai achava que casar com você me tornaria um homem completo. Mas ele estava errado. Sua respiração estava quente contra meu pescoço. Você não me torna completo. Você me destrói. Eu estava paralisada, em chamas, mas não de medo, de desejo. Toquei o rosto dele, suave, a barba bem aparada, roçando minha palma. Seus olhos se fecharam. Ele se curvou. E então, nossos lábios se encontraram. Foi um beijo contido, tenso, como se ele estivesse tentando aprender o que fazer, mas o corpo já soubesse. Quando recuou, os olhos dele estavam diferentes. Não consigo parar de pensar em você, confessou. Nem dormir. Desde que chegou, minha mente não é mais minha. Então desista do controle. Sussurrei. Deixa eu te mostrar o que é o amor. Ele sorriu pela primeira vez. Um sorriso tímido, quase imperceptível. Você quer me ensinar? Ele perguntou, com um toque de ironia rouca. Quero que você aprenda, comigo, a sentir, a querer, a se entregar. E ele se aproximou de novo. Dessa vez, o beijo foi mais profundo, mais urgente. Suas mãos apertaram minha cintura com mais firmeza. Seu peito encostou no meu. E entre aquele calor, ele murmurou. Você será a primeira e a última mulher que vou amar. Minha pele se arrepiou inteira. E ali, entre livros antigos e promessas novas, o homem virgem que nunca tocara uma mulher começou a se perder em mim. E eu, em silêncio, desejei que ele nunca mais se encontrasse. Os dias seguintes passaram como suspiros contidos. Khalid não mencionou o beijo. Não me tocou de novo. Mas seus olhos estavam diferentes. Como se cada vez que me via, lutasse contra um desejo que o consumia por dentro. Ele tentava manter o controle, e isso o deixava ainda mais sedutor. Eu também estava mudando.
Meu corpo ansiava por ele. Pela pele quente, pelo perfume de incenso e deserto, pela respiração rouca que me tocava mesmo sem palavras. Numa noite quente, fui chamada aos jardins internos. O céu estava limpo, e a lua cheia parecia nos espiar. Khalid estava lá, de túnica escura, com as mangas dobradas, como se não suportasse mais o peso das formalidades. "Por que me chamou aqui?" perguntei, tentando não tremer. Ele se virou lentamente, me olhando com intensidade. "Porque hoje eu perdi." "Perdeu o quê?" Ele se aproximou. Devagar, como um predador que não tem mais medo do próprio desejo. "A guerra que travei comigo mesmo desde que você chegou." Meu coração disparou. Ele estendeu a mão. "Ayla, me ensina como um homem toca uma mulher, com o coração." Minha respiração travou. Meu corpo inteiro estremeceu. Eu sabia que ele estava pronto. E eu também estava. Levei sua mão até meu rosto. Não há técnica, só entrega. Ele deslizou os dedos pelo meu pescoço, depois, pelos meus ombros, como se estivesse memorizando cada curva. Como se eu fosse um território novo que ele precisava descobrir com reverência. Com um gesto firme, ele me puxou para perto. "Você é a primeira coisa que eu desejei de verdade em toda a minha vida. Então, tome o que é seu." Nossos lábios se tocaram, desta vez sem hesitação. Ele me beijou com fome, com fúria contida. Suas mãos seguraram minha cintura como se o mundo pudesse desaparecer a qualquer momento. Sem quebrar o beijo, ele me carregou no colo. Me levou até seu quarto. Um lugar que ninguém nunca viu antes. Um lugar onde ele nunca havia levado mulher alguma. E ali, sob véus dourados e luzes suaves, o rei do deserto se despiu diante de mim. Não de roupas, mas de medos. "Estou nervoso", confessou com os olhos fixos nos meus. "Mas quero aprender com você. Quero ser só seu." Eu o guiei com carinhos. Beijei seu peito nu, sentindo os batimentos acelerados. Suas mãos, antes tensas, se tornaram carícias. Seu toque era adorável, desajeitado e verdadeiro. Ele me deitou na cama com cuidado, como se eu fosse preciosa demais para ser apressada. "Você me fez esperar, mas valeu cada segundo." Sussurrei. E então, ele me amou. Com entrega. Com adoração. Como se cada toque fosse uma oração. Seu corpo descobriu o meu com intensidade. Ele não era mais o homem contido e solitário. Era o amante que esperou por uma vida inteira, para pertencer. A cada movimento, ele aprendia. E a cada gemido sussurrado no silêncio da noite, ele se tornava mais seguro, mais faminto, mais meu. Quando chegou o momento em que nossos corpos se tornaram um só, ele me segurou com força e disse entre suspiros quentes: "Agora você vive dentro de mim." As estrelas pareciam ter descido do céu para assistir. Nada mais existia. Só nós dois. O deserto, a noite, e um amor que nascia intenso, perigoso e verdadeiro. Horas depois, ainda entrelaçados, ele me olhou com os olhos marejados. Eu achei que amar fosse fraqueza, mas agora me sinto invencível. Beijei seu peito e sorri. "Você não é mais o mesmo." Ele apertou minha mão contra seu coração. "E nunca mais quero voltar a ser." Desde a noite em que nos tornamos um só, Khalid não era mais o mesmo homem. Ele sorria mais. Tocava meu rosto como quem agradece ao destino. Às vezes, durante o dia, suas mãos me buscavam só para confirmar que eu era real. Que aquele amor existia mesmo em pleno deserto, entre muros de pedra e protocolos frios. Mas a felicidade, eu aprendi cedo, costuma ser invejada. E o amor verdadeiro sempre desperta inimigos. Naquela manhã, fui acordada por vozes agitadas no corredor. Yasmin entrou apressada, pálida. O conselho do reino exigiu uma audiência urgente com o sheik. Ela sussurrou nervosa. "Há rumores de que sua união foi forçada. Que você é uma estrangeira sem direito ao trono." Meu sangue gelou. "Forçada?" perguntei. "Mas foi o pai dele que me entregou. Eles dizem que seu sangue não é puro."
e que Khalid desobedeceu tradições sagradas ao tomá-la como esposa antes do período de consagração. Consagração? Ninguém havia me falado sobre isso. E o que isso significa? Yasmin hesitou. Se os anciãos decidirem que o casamento não é legítimo, ele pode ser anulado. Fiquei imóvel. Uma dor desconhecida apertou meu peito. Ser afastada dele agora, depois de tudo. Depois da primeira vez, depois das promessas sussurradas em meio ao desejo, corri até o salão principal. Os guardas tentaram me impedir, mas Khalid levantou a mão. Deixem ela passar. Ela é minha esposa. O tom dele era grave, frio. Seus olhos, normalmente intensos ao me ver, estavam fechados numa armadura de autoridade. Ao meu lado, estavam 6 homens com roupas tradicionais, todos com semblantes severos. Um deles se adiantou. Majestade, o povo sussurra. Dizem que essa mulher não passou pelo rito da pureza. Dizem que ela foi imposta pelo falecido rei. Que ela não é digna. Khalid apertou o punho, mas manteve a voz firme. Ela é minha. Minha escolha. Minha esposa de verdade. Não precisam aceitá-la. Precisam aceitar minha decisão. Outro homem rebateu. Se o Senhor a escolheu antes do tempo, está vulnerável. E se for apenas uma paixão passageira? Foi aí que ele se levantou. Os olhos dele arderam como fogo. Vocês acham que paixão me faria abrir mão da minha honra? Eu esperei por essa mulher mais do que esperei por qualquer coisa na vida. Ela não me foi imposta. Ela me foi prometida. E eu a desejei. Eu a amo. O salão silenciou. Meus olhos se encheram de lágrimas. Ele havia dito, diante de todos, eu a amo. Mas então o mais velho dos conselheiros falou. Se isso for verdade, então aceite ser testado. Pela tradição dos 7 dias, 7 noites longe dela, sem tocá-la, sem vê-la. Se ainda a amar depois, terá provado ao povo que é mais que um homem apaixonado. É um rei digno de seu trono e sua mulher. Khalid olhou para mim. E ali, só com os olhos, ele me disse tudo. Espere por mim. Depois, respondeu. Eu aceito. A solidão do deserto parecia ter se infiltrado dentro de mim. 7 dias. 7 noites. Sem vê-lo. Sem ouvi-lo. Sem sequer sentir o calor de sua pele contra a minha. A distância era mais cruel do que eu imaginava. Na primeira noite, adormeci abraçada ao manto dele, sentindo seu perfume. Na segunda, sonhei com seus olhos me chamando no escuro. Na terceira, acordei com o corpo em brasa, como se meu próprio desejo tivesse tomado vida. Mas Khalid, como ele estaria, Yasmin, me trouxe uma notícia discreta no 5º dia. Ele não dorme, não come, não permite que ninguém entre no quarto. Meu coração disparou. Eu conseguia vê-lo, sozinho, à meia luz, perdido no próprio tormento. Como se estivéssemos conectados mesmo sem o toque. E estávamos. Na 6ª noite, uma brisa quente atravessou minha janela, e por um instante, jurei ouvir sua voz sussurrando meu nome. Era como se ele me chamasse em pensamento. Não resisti. Me enrolei no lençol fino, e fui até a varanda que dava para os jardins internos. Ali, sob o luar, algo me atraiu. Uma presença invisível. Foi quando o vi. Khalid, parado no limite entre luz e sombra, os olhos fixos nos meus. Não dissemos nada. Não ousamos quebrar a promessa feita ao conselho. Mas o silêncio falava por nós. Seu olhar queimava. Seu peito subia e descia com força. Era como se o próprio ar estivesse impregnado do que não podíamos dizer, nem fazer. Apenas nos olhamos por longos minutos. E então, ele deu um passo para trás e desapareceu na escuridão. Foi a noite mais longa da minha vida. No 7º dia, fui chamada ao salão do trono. Meu coração pulava, como se soubesse que algo grandioso estava por vir. Entrei com o véu dourado cobrindo meu rosto, como manda a tradição. Mas por baixo, meus olhos procuravam por ele, e lá estava. Khalid. Vestido como rei, sim,
mas com a alma escancarada. Quando nossos olhos se encontraram, senti o chão vibrar sob meus pés. O líder do conselho falou com voz solene. Sua Majestade, você resistiu aos 7 dias. Está disposto a fazer a escolha final diante de todo o povo? Khalid se levantou. Sim. Ele caminhou até mim, firme, imponente. E então, diante de todos, puxou o véu devagar, revelando meu rosto. Seus olhos se encheram de emoção. Ela é minha luz e meu fogo. Não escolho Ayla por capricho. Escolho por amor, por necessidade. Porque sem ela, não sou homem, nem rei. O salão explodiu em murmúrios. Mas ele não recuou. Quem quiser me seguir, que aceite minha rainha. Quem não quiser, que se afaste do meu caminho. E então, diante de todos, ele segurou meu rosto com as 2 mãos e me beijou. Com paixão, com fome, com a sede acumulada de 7 noites em chamas. O beijo não foi protocolar. Foi verdadeiro. Um decreto sem palavras. Eu era dele, e ele era meu. Agora diante do mundo. Aos nossos pés, os véus tremiam com o vento do deserto. Acima de nós, o céu parecia aplaudir. Ele me olhou, ofegante. Você sobreviveu à minha ausência. Agora, nunca mais vamos dormir separados. E eu soube. Aquilo não era o fim de uma provação. Era só o começo de um amor capaz de incendiar impérios. A noite seguinte foi silenciosa, mas cheia de promessas. Khalid me levou até um dos terraços do palácio, onde o céu parecia mais próximo da terra. Almofadas de cetim, cortinas flutuando como véus, luzes douradas em lanternas marroquinas e pétalas espalhadas como se o vento tivesse decidido decorar tudo para nós. Você se lembra da primeira vez? Ele perguntou com um meio sorriso. Como eu esqueceria? Respondi com a voz trêmula de antecipação. Foi a primeira, mas eu não sabia ainda como te amar. Ele se aproximou, devagar, como um predador gentil. Agora, eu sei. Khalid não era mais aquele homem contido e desconfiado. Seus olhos eram fogo, mas suas mãos, reverência. Como se meu corpo fosse um templo. E ele, um devoto que havia esperado muito tempo para adorar com a entrega que eu merecia. Me pegou no colo, com cuidado. Me levou até a cama armada sob as estrelas. E ali, ele me despiu de novo. Não só da roupa, mas de todas as dúvidas, medos e reservas. Eu não quero pressa. Hoje você é minha rainha em tudo. Cada toque dele era uma promessa não dita. Um mapa traçado com os dedos, como se redescobrisse cada pedaço de mim. Khalid não apenas me amou. Ele me celebrou. Seus lábios percorreram meu pescoço como se quisesse memorizar cada pulsação. Suas mãos me guiavam, mas também se entregavam. Era diferente da primeira vez. Agora, havia cumplicidade. Havia fome, mas também um amor que ardia como incenso num templo sagrado. Eu esperei por isso. Cada noite longe de você me queimava por dentro. Sussurrou entre beijos. Você é a única mulher que toquei e a única que tocarei. A confissão dita ali com o corpo dele sobre o meu e os olhos mergulhados nos meus, me arrepiou inteira. Nos entregamos sob o céu do deserto, com as estrelas como testemunhas e o universo como cenário. E foi diferente. Foi mais profundo. Não, era apenas desejo. Era destino consumado. Quando me envolveu por completo, nossos corpos dançaram como se pertencessem um ao outro desde o início dos tempos. E o mundo desapareceu. Só existia o calor da pele dele contra a minha, o som entrecortado da respiração, os sussurros em árabe que eu ainda não entendia, mas sentia, e o sabor de um amor tão intenso que poderia incendiar palácios inteiros. Você me fez um homem, Ayla. Ele disse, enquanto me envolvia, com braços fortes. Mas hoje, você me fez rei. Eu o beijei como quem sela um pacto eterno. E ali, naquele instante, soube que não existia mais volta. Aquele homem era meu, em alma, carne e coração. Depois, deitados, ele brincava com meus cabelos, os olhos marejados, mas sorrindo. Me prometa que nunca vai fugir de mim, nem se o mundo inteiro tentar nos separar. Não sou eu,
Quem tem que prometer, Khalid? Sussurrei. Porque mesmo se você me soltasse, meu coração já escolheu onde morar. Ele me abraçou mais forte. E pela primeira vez, adormeceu comigo nos braços. Sem medo, sem segredos, sem distância, só amor profundo, quente e eterno. A manhã chegou com promessas de paz, mas o palácio ainda tremia sob ameaças do passado. O irmão mais velho de Khalid, Hazem, o homem que havia abandonado o trono, retornou, alegando que seu sangue ainda lhe dava direito ao poder, e ele não aceitava que Ayla, uma estrangeira, fosse agora chamada de rainha. Você está cego, Khalid. Essa mulher te enfeitiçou. Nosso povo não aceitará. Khalid o encarou com uma calma furiosa. O povo não precisa aceitar. Por quê? Quem manda aqui sou eu. Hazem avançou. Um confronto se armava. Mas antes que a violência tomasse conta, Ayla entrou no salão, com a cabeça erguida, a postura de uma rainha forjada pelo amor. Você diz que não me aceitam. Mas quantos aqui sequer me conheceram? O silêncio tomou conta. Ela continuou, firme. Eu não pedi para ser escolhida, mas fui, e escolhi ficar. Não por riqueza, não por status, mas por amor. Um amor que me transformou, e que transformou esse homem. Khalid a olhou, com os olhos marejados. Pela primeira vez, ele se ajoelhou diante de alguém. Diante dela. Você me deu tudo o que nem sabia que eu precisava. Seu amor me fez rei. E agora, quero que todo o reino saiba. Sou seu. Para sempre. Hazem tentou reagir, mas o povo, antes dividido, se levantou e aplaudiu. O conselho emocionado reconheceu a união. E Hazem, derrotado pela força de um amor legítimo, partiu sem olhar para trás. Naquela noite, os corredores do palácio se encheram de música suave, perfumes florais e sorrisos discretos. Era a primeira noite oficial de Ayla como rainha. E Khalid, como seu marido diante do mundo, ele a levou até os aposentos reais. Mas dessa vez, havia algo diferente em seus olhos. Não era apenas desejo, era adoração. Prometa que nunca mais vai se sentir só, Ayla. Nem perdida, nem presa, porque meu mundo agora gira ao seu redor. Ela sorriu com os olhos cheios. Eu não sou sua prisioneira, Khalid. Sou sua cúmplice. E onde quer que você esteja, é o único lugar onde pertenço. Ele se aproximou devagar, como se estivesse tocando o mais precioso dos tesouros. Com os dedos, desfez os botões do vestido dela. Um a um. Você lembra da primeira vez? Ele sussurrou. E da segunda? Ela respondeu, os lábios tremendo de expectativa. Esta será a última, porque depois de hoje não existirão mais vezes, só o sempre. Ele a deitou na cama do casal real, sob o dossel de linho branco, com pétalas vermelhas caindo do teto como bênçãos do céu. E ali, pela terceira vez, se amaram. Com a intensidade de um desejo que agora era maduro. Com a doçura de quem pertence. Com a entrega de quem sabe que encontrou o lar no corpo do outro. Cada toque era mais profundo. Cada beijo, uma oração sem palavras. As mãos dele percorriam as curvas dela como se soubessem de cor o mapa do paraíso. E ela se doava inteira, sem reservas, sem medo, com amor. No ápice, quando os corpos se uniram por completo, um sussurro escapou dos lábios de Khalid. Minha rainha, minha vida, minha eternidade. E Ayla chorou. Não de dor, nem de saudade, mas de plenitude. Naquela noite, não houve apenas prazer, houve consagração. Meses depois, sob o sol dourado do deserto, Ayla caminhava pelos jardins do palácio, com uma mão sobre a barriga levemente arredondada. Khalid surgiu, atrás dela, envolveu-a com os braços e beijou seu pescoço. Nosso herdeiro sentirá o gosto do amor antes mesmo de nascer. Ela se virou, os olhos brilhando, e saberá que nasceu do fogo, mas também da luz. Eles se beijaram mais uma vez, como se o tempo tivesse parado para eternizar aquele instante. E sob o céu do deserto, com o amor como legado, começaram a construir um novo reino, onde paixão, lealdade e ternura andavam de mãos dadas, e onde o amor
Foi para sempre. Apaixonadas do Tubeflix me responde: você se relacionaria com um homem virgem? Se a sua resposta for sim, escreve nos comentários o sim e nos conta o porquê. Vejo você na próxima história. Tchau, tchau.